Olá, amigos queridos, que bom que estamos juntos mais uma vez nessa nossa jornada de leitura desse livro maravilhoso, Eventos Finais. Eu tenho sido pessoalmente muito abençoado com a leitura, no meu caso com a releitura, eu espero que você esteja desfrutando também. Lembre-se que nós disponibilizamos para vocês as várias opções de onde você encontrar esse texto, caso você não tenha o livro. É só olhar aqui na nossa tela embaixo, você vai acessar as várias opções para você localizar esse texto. E temos também ainda a oportunidade de ouvir a narração no audiobooks. Tudo são recursos que estão aí para nossa bênção para o nosso crescimento espiritual. Eu estou contente com a sua participação, muitos pedidos têm chegado de oração, muitas perguntas, muitas participações, e eu lembro você de continuar participando, de compartilhar também este link com seus amigos, pessoas que no meio de toda essa situação que estamos vivendo se sente perdida, o que realmente significa isso? A palavra de Deus tem as respostas e o estudo do livro Eventos Finais tem nos ajudado a ter uma compreensão mais clara de tudo o que está acontecendo. E antes de nós avançarmos para o capítulo 4, que é o nosso tema de hoje, eu quero convidar você a orar, curve sua fronte e vamos orar. Pai querido, agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estar junto com os nossos amigos de todas as partes do Brasil e de outras partes do mundo que entram aqui na nossa transmissão para acompanhar o estudo do livro Eventos Finais. Que o Senhor nos dirija, nos conduza, que tenhamos clareza de compreensão do significado dos acontecimentos e que, acima de tudo, Senhor, possamos nos preparar para encontrar o nosso Senhor. Oramos pelos nossos amigos, pelos seus pedidos, pelas pessoas por quem eles oram. Agradecidos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. O capítulo de hoje é o capítulo 4 do livro, que tem como título A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Eu gosto demais desse estudo e antes de nós irmos para as citações de Ellen White, eu quero convidar você a acompanhar a leitura aqui do texto bíblico de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Diz assim o texto sagrado: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é um texto muito significativo para os cristãos adventistas do sétimo dia que estão vivendo nessa fase da história deste mundo. Esse texto nos coloca numa perspectiva correta de quem são as pessoas que pertencem a este grupo chamado na Bíblia de restantes ou remanescentes. Esse é um grupo muito significativo e a Bíblia nos diz que o dragão se irou contra a mulher. O próprio capítulo 12 já vai explicar que o dragão é uma simbologia, uma forma de representar a Satanás. A mulher representa o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a igreja pura. E este dragão, Satanás, foi guerrear contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Essa palavrinha aí, restantes, resto ou remanescente, ela é significativa porque isso nos leva a dois períodos de tempo que aparecem aqui neste mesmo capítulo, no versículo 6, na forma de 1260 dias, e também no versículo 14, na forma de um tempo, tempos e metade de um tempo, que se referem ao mesmo período profético, que vai desde o ano 538 ao ano de 1798. Então, quando Satanás dedica todo o seu furor a perseguir a Igreja de Deus nesse período conhecido como o período da supremacia papal, e ele consegue destruir, tirar a vida de milhares e milhares de cristãos fiéis, sobra um remanescente, um restante. Ele não liquidou com todos os fiéis pertencentes ao povo de Deus. E é contra estes restantes, este resto, é que ele está irado nesse momento. E esse resto, esse restante, esse remanescente, tem uma característica. Na verdade, são duas características que tornam esse povo um povo distinto. E estas características estão aqui nesse verso que nós lemos. A guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A guarda dos mandamentos se refere aos 10 mandamentos.
descreve a lealdade e ao reconhecimento deste remanescente à soberania de Deus manifestada na forma de obediência. O testemunho de Jesus, que é outra característica, refere-se ao testemunho que Jesus dá de si mesmo aos seus apóstolos e profetas. Esse é o testemunho, esse é o significado. Nós chegamos a essa conclusão combinando vários outros textos aqui do livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2, versos 8 e 9, depois 19 e 10 e depois 22, 8 e 9. A combinação destes textos nos faz chegar à conclusão de que o testemunho de Jesus representa o testemunho que Jesus entregou de si mesmo aos seus servos, os profetas. E esta entrega, a entrega do testemunho de Jesus, não tem um período de tempo determinado. Em qualquer tempo que ele decida entregar o seu testemunho, esse é o tempo que está valendo. Então tenhamos isso em mente antes de irmos para o livro. Quem é o remanescente de Deus? É o grupo de pessoas que estaria vivendo após 1798 e que seria distinguido, seria marcado pela guarda dos mandamentos de Deus e também pela presença no seu tempo do testemunho de Jesus, uma manifestação moderna do dom profético. Muito importante esta compreensão para termos um melhor entendimento do que nós vamos ler agora nos parágrafos do capítulo 4 do livro Eventos Finais, que você pode acompanhar no seu próprio livro, que você pode pegar aqui neste link que aparece embaixo, da forma como você achar melhor, ou pelo computador, ou pelo aplicativo no celular. Você também depois pode ouvir e acompanhar o conteúdo completo. Nós vamos apresentar aqui uma seleção de parágrafos, como já fizemos nas transmissões anteriores, que vão dar fortalecimento a essa compreensão bíblica que nós utilizamos para a introdução. Não se esqueça também de compartilhar este link com os seus amigos, gente que, como você, nesses dias de pandemia, está aí com um pouquinho mais de tempo disponível, estão em casa, então compartilhe, envie para as pessoas, mande também para nós perguntas, seus pedidos de oração e juntos nós, com a nossa equipe, nós estaremos atendendo todos vocês. Mas vamos lá então para os parágrafos de Ellen White do capítulo 4 que nós selecionamos. O primeiro parágrafo que eu quero mencionar está assim, ó: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando aos seres humanos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeira característica que eu destaquei do remanescente é a lealdade e a obediência aos mandamentos de Deus. E Ellen White diz que Deus de fato tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada. Ela cumpre essa característica do remanescente, que é a obediência aos 10 mandamentos, incluindo o sábado do 4º mandamento. Ela ainda continua dizendo, agora ela avança para a segunda característica: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo interesse na obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade ter uma compreensão clara tanto da natureza como da influência dos testemunhos de Deus, que em sua providência vinculou a obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Olha que interessante, Ellen White, ela relaciona o seu ministério, o seu trabalho, que durou 70 anos, todo o seu patrimônio literário, como um cumprimento dessa característica do testemunho de Jesus que nós vimos no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Os homens poderão apresentar uma justificativa após outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem, estarão livres dos enganos que surgirão nestes últimos dias. Olha que coisa impressionante. Por que é que Deus suscitou a presença de um testemunho de Jesus, uma manifestação moderna do dom profético neste último tempo, no tempo do remanescente, este povo que estaria vivendo depois de 1798, justamente para ser um fator a mais de condução, de guia e proteção deste povo contra os enganos de Satanás. Ela continua dizendo ainda, neste livro, um aspecto muito interessante a respeito da organização da igreja. Muitas pessoas são contra
a organização da igreja, criticam a igreja organizada, criticam os líderes dessa igreja, criticam a forma como a igreja conduz os seus trabalhos. Mas olha que declaração nós encontramos acerca disso. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. Veja, Deus orientou para que nós nos organizássemos como igreja justamente para que houvesse ordem, a fim de que a obra fosse levada adiante. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos e para proteger membros e igrejas de pessoas indignas que se apresentariam com o intuito de enganar e semear o engano. Olha que preciosidade. Para a conservação dos membros e da igreja, Deus orientou a organização para a proteção e também para a proteção das nossas propriedades, que hoje servem como meios, não são um fim em si mesmos, mas elas servem como um meio para a pregação da mensagem. Deus investiu, ela segue, sua igreja com uma autoridade especial e poder que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar. Que mensagem tão clara. Nenhuma pessoa, nem membro da igreja ou mesmo um líder dessa igreja tem autoridade, tem autorização para desrespeitar e para desprezar a igreja. Pois ao proceder assim, está desprezando a voz de Deus. Olha aqui, que pensamento que nos coloca em uma situação desafiadora. Não ter uma atitude de desprezo e de desrespeito para com a igreja, a sua organização e a sua liderança, ainda que muitos de seus líderes, na verdade todos os seus líderes são humanos, são pecadores e falhos, e ainda que não estejam revestidos da infalibilidade. Mesmo assim, nós não devemos erguer a nossa voz em desrespeito. Olha esse texto, minha gente. Olha esse texto agora. Vocês estão usando passagens dos testemunhos, referindo-se aos seus próprios escritos, que falam do fim do tempo da graça e da sacudidura do povo de Deus, para falar da saída dentre esse povo de outro povo mais puro e mais santo que surgirá. Olha o que ela diz a respeito daqueles que dizem que dentro da própria igreja adventista vai sair um outro grupo mais puro e mais santo. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Perceberam a contundência da sua repreensão? Isso é uma obra do inimigo, apenas agrada ao inimigo. Se muitos de fato aceitassem esses pontos de vista e falassem e agissem fundamentados nisso, veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhada entre os adventistas do sétimo dia. Que coisa impressionante! Deus vai com esse grupo, com essa igreja, até o fim do tempo, dando oportunidade a todos de arrependerem-se, de olhar para dentro de si mesmos, confessarem os seus pecados, buscarem o Espírito Santo, mas não haverá um outro povo, uma outra igreja, de forma nenhuma. Ela segue ainda dizendo o seguinte: não podemos nos desviar agora do fundamento estabelecido por Deus. Não temos que criar agora uma nova organização. Não é tempo para isso, pois isso significaria a apostasia da verdade. Não é tempo de brincarmos com coisas tão sérias, meus queridos amigos. Devemos nos lembrar, olha esse pensamento, para mim um dos mais lindos pensamentos que ela escreve sobre a Igreja de Deus. Devemos nos lembrar de que a Igreja, enfraquecida e defeituosa como possa parecer, é o único objeto na terra ao qual Cristo concede sua suprema consideração. Que coisa mais linda! A igreja pode parecer fraca, defeituosa e até que não vai prosperar, mas como possa parecer, apesar disso, das aparências, ela é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Com dedicação, cuida dela constantemente e a fortalece por seu Espírito Santo. Que mensagem linda de conforto saber que Deus tem um povo nesta terra, conhecido como remanescente. Este povo
é reconhecido pela sua lealdade ao reconhecimento da soberania de Deus, na obediência aos 10 mandamentos e na aceitação da presença moderna dos testemunhos por meio do ministério de Ellen White. Esse povo remanescente, ele tem um compromisso de se pôr de pé e anunciar a mensagem recebida com grande responsabilidade, com amor, sem condenação, sem desprezo, sem crítica aos que creem e pensam de forma diferente. Mas temos essa obrigação. E da mesma forma como Cristo cuida da sua igreja como instituição, Ele cuida também de cada um de nós constantemente e nos fortalece por meio de seu Espírito. O remanescente é um estudo lindo, é um estudo teológico profundo que nós não temos condições de entrar em cada detalhe deste tema, mas o remanescente de Deus, Deus tem um remanescente visível e um remanescente invisível. Como adventistas, nós cremos que a igreja adventista cumpre as características do remanescente, mas isso não significa que somente os membros da igreja adventista do sétimo dia serão salvos. De forma nenhuma, nunca cremos nisso, não pregamos isso e não aceitamos isso. Agora, nós cremos sim que este povo tem uma grande responsabilidade, que é compartilhar o conhecimento dado por meio do Espírito Santo aos profetas de todos os tempos e a essa manifestação moderna do dom de profecia dada a Ellen White, que por 70 anos exerceu com responsabilidade, com amor e paixão esse ministério. E agora, um pensamento mais. A igreja militante, ou seja, a igreja da qual fazemos parte, essa igreja que está em atividade, não é a igreja triunfante. Muitas pessoas esperam ver na igreja militante a representação perfeita do que será a igreja militante. Da mesma forma como a terra não é o céu, a igreja militante não é a igreja triunfante. Porque a igreja, amigos, irmãos, queridos, a igreja se compõe, ela é composta de homens e mulheres falhos e imperfeitos, como eu, que estou aqui falando para vocês. Ela é composta desse tipo de pessoas, homens e mulheres falhos, imperfeitos, e que somos, na verdade, apenas alunos na escola de Cristo, a fim de sermos preparados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Que tremendo pensamento, que declaração forte. É assim, exatamente dessa maneira como nós nos vemos. Nos vemos como alunos falhos, imperfeitos, sendo preparados, graças a Deus que estamos sendo preparados, porque os sãos, os sadios não necessitam de médicos. Lembram-se que Jesus disse isso? Estamos sendo preparados, disciplinados, educados para esta vida, ou seja, nós temos que crescer nessa vida, temos que avançar nessa vida e também para a vida futura. E chegamos a esse outro lindo pensamento. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis farão parte da igreja triunfante. Que promessa maravilhosa! Embora a igreja militante não é a igreja triunfante, da mesma forma como a terra não é o céu, e da mesma forma como nós não somos perfeitos, mas somos apenas alunos, sendo disciplinados, educados, preparados para a escola perfeita do céu, para a igreja triunfante perfeita, esta obra que está prestes a ser concluída, será concluída com estes instrumentos falhos, pequenos, pecadores. Mas Deus pode, por nosso intermédio, fazer uma grande obra, e essa grande obra não é por nossa causa, é apesar de nós, é a despeito de nós. Deus fará uma grande obra. E que promessa linda! Estes membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis pela graça de Deus, porque nem isso nós temos capacidade de ser, estes sim farão parte da igreja triunfante. Que conforto saber que apesar de nossas falhas, nossas fraquezas e defeitos, nós podemos ser abençoados por Cristo, o único objeto ao qual Ele confere sua suprema consideração, e sermos usados como seus instrumentos para cumprir uma grande obra, e aqueles que forem fiéis nessa grande obra
terão a promessa, e têm a promessa, de fazerem parte da Igreja Triunfante. Eu quero fazer parte dessa Igreja Triunfante, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você deseje isso também. E por isso nós estamos aqui fazendo esse esforço, essa transmissão, para ser uma contribuição no nosso preparo, para que você não só use isso para você mesmo, mas utilize essa oportunidade nesses dias tão desafiadores que estamos vivendo, para compartilhar com seus amigos. Não se esqueça, você tem acesso ao texto completo desse material para você compartilhar com os outros. Mande o seu pedido, escreva para nós, nossa equipe está aí prontinha para interagir com você. Mande os seus pedidos de oração, nós também vamos orar por você e que Deus esteja ao nosso lado nessa caminhada. Convido você para a oração. Pai querido, hoje tivemos um estudo muito interessante que nos mostra e nos desafia a olharmos com fé para a igreja remanescente e a igreja triunfante. Que sejamos achados fiéis, Pai, para um dia fazermos parte dessa igreja triunfante. Tira de nós todo orgulho, todo sentimento de autossuficiência e ajuda-nos a olhar para a Tua igreja da mesma forma como o Senhor tem olhado para ela, como o único objeto na terra ao qual o Senhor confere sua suprema consideração. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos em todas as coisas. Abençoa os nossos amigos, os seus pedidos de oração, as pessoas por quem eles estão orando. Abençoa essa transmissão, que alcance pessoas em todas as partes que necessitam de ouvir esta mensagem. Pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.